Muito bem, pessoal da terceira série do ensino médio, estamos em mais um momento aqui nas nossas aulas de geografia. Tem muita coisa para a gente ver ainda, então vamos seguindo em frente. Eu sou o professor Jefferson, estou com vocês aqui, né? Nós estamos estudando coisas relacionadas ao nosso mundo, ao nosso país, nosso dia a dia, coisas que a gente utiliza aí, né, de certa forma, é resultado de muita coisa que vem lá de cima, muitas decisões, e é sempre importante a gente entender tudo isso, tá? Esta aula agora é a aula de número 4, objeto de conhecimento, relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo, compreensão de cultura como conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global, proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental, detalhamento, desastres naturais e os impactos econômicos e socioambientais, a produção agropecuária, os impactos ambientais, a agroindústria e o agronegócio nacionais. Pessoal, agora aqui comigo. Esta aula fala sobre a questão do agronegócio e algumas consequências relacionadas à questão da agropecuária, né, dentro do ambiente, possíveis impactos que isso pode acontecer, gerar, tudo com foco aqui no território brasileiro. É sobre isso que se trata esta aula de número 4. Então vamos lá. Pessoal, a gente sabe que no nosso dia a dia a alimentação, o vestuário, tudo isso é muito importante. E a gente também já sabe, né, que tudo isso tem uma origem, é produzido de alguma forma até chegar lá no mercado e ser comprado para poder ser consumido, né? E depois virar lixo, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas, para a gente poder chegar a comida na nossa mesa, tudo isso é reflexo de toda uma estrutura que existe dentro de um país de produção, de plantação, pessoas trabalhando, máquinas, recursos naturais, transporte até chegar, né, na mesa do cidadão, de maneira geral. Nessa aula, então, a gente vai verificar algumas características do processo de produção no campo, né, na agropecuária, e algumas consequências que isso pode gerar, né, principalmente com relação à questão ambiental. Beleza, pessoal? Vamos começar, então, verificando nessa primeira tela, né, a questão da agropecuária. O que vai ser agropecuária? Uma informação básica, só para a gente começar a aula, né? É o setor que envolve a agricultura e a pecuária. A agricultura são as plantações e a pecuária é a criação de animais, né, para o abate, para poder transformar ali nas carnes que as pessoas consomem, a maioria das pessoas consomem. A agropecuária, pessoal, ela é muito mais utilizada lá no meio rural, né? E é justamente ela que é responsável pela produção dos alimentos que a gente consome e dos fornecimentos de produtos para diversos tipos de indústria. Uma coisa é a laranja que a gente compra lá no mercado, na feira, etc. Outra coisa é o suco de laranja em caixa, né? São coisas diferentes que passam por processos de produção diferentes. A laranja em si tem um processo ali de plantação, de colheita e tudo mais. O suco de laranja em caixa não, né? Tem, além do processo de colheita e tudo mais, a laranja vira uma matéria-prima para um processo industrial que vai acontecer ali, né? Então, tudo isso envolve toda uma cadeia de produção que a gente vai chamar aqui de agrobusiness. É isso que a gente vai ver aí nessa próxima tela, né? O agronegócio também tem esse nome em inglês aí, agribusiness, né? Que é justamente todos esses elementos que compõem, que estão relacionados com a produção das coisas. Nessa imagem aí, tem uma plantação gigantesca, né? Ela não veio aí do nada, tem todo o investimento do dono dessa fazenda, tem todo um maquinário envolvido, tem toda uma questão das sementes. Essas plantações que estão nessa imagem aí, elas estão indo embora de alguma forma, elas estão sendo colhidas de alguma forma e estão sendo levadas por transportes aí para outras cidades, para outros lugares. Então, toda essa cadeia que envolve vários setores da economia, a indústria, o transporte, o comércio, é o que a gente chama de agronegócio. É tudo que está relacionado com a produção dessas coisas. Vamos continuar verificando agora, né, que ela usa técnicas e equipamentos agrícolas modernos, a grande maioria do agronegócio usa, né, de uma agricultura intensiva, moderna, né, toda bem equipada. Cenários como esses aí, que a gente chama de monocultura, quando tem uma fazenda praticamente inteira produzindo só uma cultura, né, cultivo de só um produto, geralmente uma característica também dessas produções é esses grandes latifúndios, né, essas grandes
propriedades, essas fazendas gigantescas que produzem ou só soja, ou só milho, só cana-de-açúcar, tudo para poder gerar o quê? Lucro. Nós já sabemos que a produção das grandes empresas estão presentes no mundo todo para gerar lucro, certo? Com o agronegócio é da mesma forma. É plantação, não é para alimentar a população, gerar alimentos para todo mundo. Oh, que legal, né? Na verdade, o dono dessa fazenda aí está querendo produzir a maior quantidade de produção possível para gerar a maior quantidade de dinheiro possível. E por isso, como a gente vai ver na próxima tela, a agropecuária, as pessoas envolvidas no agronegócio, né, elas usam de bastantes investimentos. Né? Usa produtos industrializados no campo, usa tratores, colheitadeiras, fertilizantes, agrotóxicos para evitar com que essas plantações se percam aí, ração, medicamento, vacina, tudo isso é investimento que esses fazendeiros, né, esses latifundiários aí vão ter para poder gerar lucro. Né? Por isso que a gente fala que dentro do agronegócio ainda já tem sido muito comum situações como essa que a gente está vendo nessa imagem aí e que a gente vai ver na próxima tela agora uma informação. Quando a gente fala da agroindústria, é exatamente essa evolução que a indústria acabou levando ao longo do tempo. Né? Quando a gente fala de uma etapa da produção agrícola que não é só necessariamente a produção da laranja, e sim pegar essa laranja, botar numa indústria que geralmente está ali mesmo, naquela mesma área ali, é do mesmo grupo, como está aparecendo na imagem aí, para ser produzida e ser mandada embora e gerar lucro para a pessoa que investiu. Afinal de contas, o agronegócio também faz parte dessa questão da expansão capitalista também no campo, também visando o lucro. Bom, a gente falou aqui sobre a questão, né, da produção, como é que está organizada, quem é que investe e tudo mais, mas está faltando a gente falar também, do outro lado da coisa, né? Por isso que a gente vai dar uma parada na aula de geografia e a gente vai agora para os nossos colegas de ciências humanas no nosso Humanas Verso. Pessoal, só lembrando que esse momento do Humanas Verso é um pequeno intervalo da nossa aula, onde a gente vai trazer os colegas professores de História, Filosofia e Sociologia para comentar um tema específico da nossa aula. A gente vai ter hoje a participação do professor Josino de Sociologia e do professor Eberson de História, e eu quero saber nesse momento agora, a gente já viu ainda agora, certo? A questão ali do comércio, né, da produção, da agronegócio, da agroindústria e tudo mais, mas e as pessoas que trabalham com o campo, os pequenos produtores, as pessoas que trabalham com isso? Será que tem algum problema ainda, alguma reivindicação para ser feita nesses tempos modernos? Vamos com o professor Josino agora de Sociologia. Professor, bem-vindo. Eu quero saber essa questão aí, né? Da questão dos trabalhadores do campo. Como é que está organizado tudo isso, professor? Bem-vindo. É o seguinte, a gente pode partir um pouco da história para ver como é que foi a questão da distribuição de terra no Brasil. A gente sabe que a terra no Brasil ela esteve sempre na mão de um pequeno grupo. Né? E por conta disso, né, por conta do grande latifúndio, das grandes propriedades, os trabalhadores eles se organizam em busca de poder também ter espaço de produção. E no Brasil nós temos aí o movimento dos sem terras, né, que é um movimento que começou na década de 80 e que tem se organizado e que tem lutado, né, pela reforma agrária e tem conseguido se estruturar, se organizar e produzir. Né. Então nós temos aí, hoje, o movimento de sem terra, o MST, é um dos maiores produtores de grãos, por exemplo, de arroz orgânico, não só do Brasil, mas da América Latina. Então ele tem uma produção grande porque consegue organizar. E junto com isso nós temos aí a chamada agricultura familiar, também, que é que agrega os pequenos produtores, né, as pequenas propriedades, que vão produzir e que na realidade esse pessoal é o que produz para alimentar o Brasil, né, que vai trazer alimento para nossas mesas. Porque o agronegócio, ele produz mais para exportação, é isso? E o pequeno agricultor é aquele que produz, que é o alimento que chega nas nossas feiras e que chega na nossa mesa. Muito bem, professor Josino, bem-vindo, obrigado. Né? Realmente é uma busca, né, com relação aos trabalhadores do campo, os pequenos produtores, porque tudo que a gente falou antes está relacionado aí às grandes exportações, né, e tudo mais, mas existem pessoas preocupadas, né, com essa busca aí. Bom,
Daqui a pouco a gente volta com o professor Eberson, mas agora a gente vai continuar falando sobre essa produção agrícola, agropecuária que existe aí no mundo, com ênfase também no Brasil, e algumas consequências relacionadas a isso, né? A produção era muito grande, mas ela tem algumas situações, como a gente vai dar uma olhada agora. Vamos começar vendo só, agora na tela, esses 4 ícones aí. Cada um representa uma consequência, né? Vamos ver cada uma delas a partir de agora, neste grande menu aqui. Vamos começar com o primeiro ícone dali, que é a situação do aumento da concentração de terras, né? Essa situação ali, quando você tem grandes fazendas se expandindo cada vez mais e os pequenos produtores perdendo aquele terreno, né? Vamos voltar para o nosso menu, vendo outra consequência da modernização do campo agora. A gente vai ver aí a questão das monoculturas, né? Aquilo que a gente falou ainda agora. Tem aí áreas muito grandes produzindo apenas uma coisa. E a variação, e a variedade, né? Geralmente são os pequenos produtores que buscam isso, né? Mas os grandes exportadores têm áreas muito grandes produzindo só uma coisa, né? Vamos seguir em frente, vamos retomar agora aí, verificando a questão do novo padrão dos alimentos. Com o tanto de química envolvida, né, para fazer com que essas frutas, esses legumes, esses cereais todos sejam garantam a produção, nem todos eles têm o mesmo sabor de antes, por exemplo, né? Hoje em dia tem muita gente que fala sobre a questão da galinha, do frango que vem ali das fábricas, né? E do frango caipira, da galinha caipira, que tem sabores diferentes. É mais ou menos por aí, né? Continuando, a gente tem essa outra situação aqui, que é a presença da indústria de sementes, né? E de insumos. Para você produzir determinada coisa, precisa ter uma qualidade de semente para garantir aquela produção, né? E isso acaba gerando uma dependência desse tipo de produção de sementes geneticamente modificadas, por exemplo, né? Vamos continuar verificando outras situações, outros motivos, ali, outras consequências da modernização do campo, né? A primeira delas lá que a gente viu agora aqui é a questão dos impactos no ambiente, na saúde das pessoas que trabalham com isso, na saúde dos consumidores, né? Tem muitas críticas aí de comidas que estão sendo produzidas com o uso de muito agrotóxico, muda o sabor e pode gerar até consequências na saúde. Quem trabalha no campo também acaba se prejudicando também com o uso de muito fertilizante, muita química, tem que respirar muita química, isso também é um perigo, né? Vamos para o segundo ícone agora aqui, a questão da degradação dos recursos naturais, óbvio, né? Se está sendo utilizado aquele solo ali o tempo todo, isso acaba gerando pode gerar alguns problemas relacionados à erosão, né? A poluição das águas, muito agrotóxico, muito fertilizante indo para os rios, né? Isso também prejudica. Continuando, o terceiro ícone que está aparecendo aqui agora na tela, a questão da redução da biodiversidade. Se você tira toda aquela floresta para botar um campo, os animais que viviam ali já era, né? Boa sorte para vocês aí. E isso é a redução da biodiversidade, né? Inclusive incentivando a presença das pragas que acabam prejudicando a plantação, por isso que todo mundo tem que botar agrotóxico, enfim, é um círculo vicioso. A gente vai ver esse último ícone que está aparecendo aqui agora, né? Que é a questão do uso dos combustíveis fósseis. Os tratores precisam de gasolina, de diesel, né? Para poder... tem que ter as máquinas para pulverizar lá os agrotóxicos, os fertilizantes, enfim. Tudo isso também acaba gerando um nível de poluição também. São algumas consequências nesse sentido. A gente vai ver na próxima tela, pessoal, uma comparação entre as pessoas que defendem e que criticam a agricultura moderna. Os defensores da agricultura moderna, os empresários, as pessoas que pensam isso, né, acreditam que os impactos ambientais podem ser reduzidos a partir do avanço da ciência. Na medida que os métodos vão melhorando, isso acaba beneficiando, né, a natureza que se degrada menos, né, com essas atividades. E aí existe essa questão do controle da produção, acaba sendo um benefício aí para a natureza, segundo os defensores. Segundo as pessoas que criticam a questão dessa agricultura que está aí, né, eles propõem outras formas de produzir as coisas, a partir de uma agricultura sustentável, que não agrida muito o meio ambiente, o resgate de técnicas tradicionais, um incentivo maior à questão da agricultura familiar, né, que é pequenos produtores, pequenas produções, uma variação maior, um uso mais adequado dos recursos. Então, tudo isso acaba sendo comparado hoje em dia, né? Tem quem defenda, tem quem critique, e essa discussão ela ainda está acontecendo. Pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa agora, vendo os impactos da pecuária, né? Claro, tanto a agricultura quanto a pecuária acaba gerando alguns impactos ambientais. A gente vai ver agora algumas características relacionadas à questão
da pecuária, né? Da criação de animais, boi, gado, galinhas, porcos, etc. Né? O desmatamento também é uma situação, né? Quando você tem áreas de floresta que têm que ser retiradas para poder ter ali, né? a presença dos animais. Né? Continuando ali no nosso grande ícone laranja agora, outra consequência é as condições de estresse dos animais. Muitas denúncias, né, de protetores dos animais justificam que os animais confinados ali, né, eles nascem só para serem engordados, morrerem depois. Parece ser uma coisa, a princípio, né, é uma coisa que causa certo estresse, acaba prejudicando até a qualidade da carne, enfim, é uma crítica relacionada a isso. Né? Vamos agora para o ícone marrom, que mostra aqui um outro impacto, que é o da desertificação. Quando você tem ali aquela vegetação rasteira por onde o gado passa, por exemplo, né? Isso acaba prejudicando ali, né, o solo, que não está recebendo ali os nutrientes, não está sendo utilizado para a plantação. Né? Isso acaba também gerando uma certa consequência. Né? Indo para essa penúltima aqui amarela, né? Esse penúltimo impacto aí, a questão da própria contaminação do solo. Né? O estrume do gado ali também, a própria flatulência que os gados soltam, né, causam prejuízos ali no ar, né, gera gases do efeito estufa, né, colabora bastante com isso. Então isso também acaba gerando alguma contaminação no solo. Né? E por último, a gente tem esse ícone em verde, que traz aqui outra consequência, que é o uso excessivo de água, tanto na criação quanto no abate, no corte, né, na hora de cortar as carnes ali, e para o uso do spa, enfim. Para você, vamos até dar uma olhada, sobre esse último aqui, vamos até dar uma olhada nessa próxima tela aí, quando a gente fala da água virtual. O que significa isso? Gente, para 1 quilo de carne que é produzida, né, ou 1 litro de outra coisa, né, olha esse comparativo. Quando a gente fala de água virtual, é tudo que é usado de água na produção dessa coisa. Né? No caso da carne bovina, esse valor fica mais de 15 mil litros para produzir 1 quilo de carne. Por quê? Porque tudo isso envolve a criação desse animal, né, a alimentação desse animal, o próprio cuidado com o pasto, tudo com a alimentação, né? Tudo isso gasta água. Então, é uma das atividades aí que mais consome água. Muito mais, por exemplo, do que as residências das casas. Quando a gente vê aqui a questão do arroz, por exemplo, cerca de 3 mil litros para fazer 1 quilo de arroz. Né? Aí outras produções têm quantidades bem menores de água que vai sendo produzida. Pessoal, vamos continuar, né? A gente já viu aí, né, que tem esse problema todo aí, né, com relação à quantidade de água que é produzida, que é necessária para ser produzida ali, para ajudar a criar os animais, né, para ajudar a ter ali esse material pronto para ser consumido, vendido e consumido. Né? Então, quando a gente fala dessa questão da água virtual, está relacionado a isso mesmo. Viu, pessoal? O fato de você ter essa necessidade do agronegócio em ter sempre esse recurso natural, que é a água, disponível, né, para poder garantir com que a produção aconteça. A gente está falando de plantação, então as plantações precisam ter irrigação o tempo todo. Né? Da mesma forma, os animaizinhos lá precisam ter, confinados ou não, né, precisam se alimentar, precisam beber água e etc. Né? Então tudo isso acaba gerando um consumo de recursos naturais, que a gente chama aqui de água virtual. É o quanto de água que a gente nem sabe, a gente está comendo um prato de arroz, feijão, bife, frango, sei lá, mas para a gente ter aquele prato, não é só a pessoa que cozinhou para a gente, ou né, a forma que a gente cozinha por aí. Né? Para chegar naquele prato, tem todo um percurso. Vamos fazer um percurso rapidão aqui? Para comprar naquele prato ali, tem que ter sido comprado no mercado. Para chegar naquele mercado, tem que ter tido um transporte para chegar naquele mercado ali. Aquele transporte não veio do nada. Ele pegou de uma fazenda de uma outra cidade, provavelmente, né? E carregou aquele caminhão ali. E aquela fazenda que produziu aquilo ali para aquele caminhão levar, gastou muita água, produziu muita água, aquele dono daquele fazendeiro investiu muito dinheiro e a origem disso tudo está onde? Naquele fazendeiro que quer ganhar dinheiro. Simples assim. Vamos seguir em frente. A expansão da agropecuária no Brasil, né, ela aconteceu, ela tem acontecido bastante. Né? E isso acabou ocorrendo ao longo da história do Brasil mesmo. Né? Você observa o território brasileiro, ele foi crescendo desde o litoral,
até o interior, né, passando pelo centro-oeste do Brasil, passando pela região norte e tudo mais, isso ainda está acontecendo. E quando a gente fala de produção agropecuária, isso também foi seguindo esse processo de expansão territorial brasileiro, né? O Sudeste produz bastante, a região Sul produz bastante. E aí a gente vem observando que o centro-oeste brasileiro, que é onde fica o bioma cerrado, né? A gente já sabe que o cerrado é aquela área, boa parte do centro-oeste brasileiro, aqueles campos abertos, né, com as árvores mais espaçadas, né, em grande parte, né? E aquela é uma área que tem sido utilizada bastante para imagens como essa aí, né? Produção de soja, produção enfim, cana-de-açúcar e etc. Então a gente tem ali uma característica que faz com que essa parte do Brasil seja cada vez mais favorável à questão da agricultura, da pecuária, né? Por quê? São extensas áreas com relevo plano, né, com solos que são bons para o plantio. O centro-oeste é uma área de clima tropical, né? Você tem ali uma área muito chuvosa, uma área seca, né? Você tem ali muita energia solar, né, frequente naquela área. Então, as características da natureza, tanto do Cerrado quanto de outros biomas aí do Sudeste do Brasil, do Sul do Brasil também, que são outros biomas, mas que também são bons para o plantio, beneficiaram o território brasileiro nesse sentido, né? Então, a natureza acabou fazendo com que a vocação do Brasil para o agronegócio fosse cada vez mais expandida. Como a gente está falando aqui que isso foi resultado de todo um processo histórico, eu vou perguntar agora do professor Eberson de História exatamente sobre isso, né? O que aconteceu, vamos chamar o professor, o que aconteceu ao longo do tempo, professor, para que o Brasil expandisse a produção agropecuária? Então, professor Jefferson, a gente vê ao longo da história que o Brasil sempre foi um país agroexportador. As atividades econômicas no Brasil sempre estiveram ligadas ali à exportação de matéria-prima, que é um dos principais produtos aí do agronegócio. A gente vai ver o governo, sim, desenvolvendo, vários governos que passaram, desenvolvendo políticas públicas que incentivaram e alavancaram ao longo da história aí a produção do agronegócio no Brasil. A gente vê isso com a maior proporção ali com a produção do café, quando a gente tem esse processo de migração de governo do Brasil, está saindo do período do governo imperial, agora entrando no período republicano. Além disso, a gente vai ver aí já num governo republicano o governo incentivando a abertura de novas estradas, melhorando ali o trânsito de mercadorias pelo Brasil, a produção aumentando cada vez mais. Essa produção também começa a aumentar devido a investimentos em pesquisas e novas tecnologias para desenvolver ali a agricultura no Brasil. A gente vai ter uma influência muito grande, professor, ali pela década de 70, quando a gente tem uma influência da ONU na produção do agronegócio, ele incentivando a produção de alimentos para o mundo. A gente tem ali um forte investimento em novas tecnologias com a revolução verde que acontece no mundo todo, e o Brasil vai sentir o reflexo disso. Isso vai também refletir ali na produção agrícola no Brasil. A gente vai ver incentivos fiscais do governo, financiamentos, empréstimos do governo para alavancar novas tecnologias dentro da produção, novos equipamentos sendo introduzidos no campo, incentivando e aumentando cada vez mais a produção. E outras medidas que a gente vai ver ao longo da história. Mas sim, a gente tem um forte investimento do governo que vai acabar influenciando ali na produção agrícola no Brasil. Muito bem, obrigado, professor Eberson. Foi embora, professor Eberson. Obrigado, professor Eberson, obrigado, professor Josino, né, os professores que participaram da nossa aula de hoje aqui no nosso Humanas Verso. Você viu o que ele falou, né? Houve vários incentivos ao longo da história do Brasil até chegar no que é hoje em dia, né? A geografia ela tem essa possibilidade de a gente entender o que está acontecendo agora, né? Como é que estão organizadas as coisas agora. Mas o que acontece agora, pessoal, é reflexo de coisas que aconteceram também ao longo do tempo, né? Nós somos o resultado de tudo que aconteceu por aí até chegar nesse exato momento, não é mesmo? Quando a gente fala da matriz econômica brasileira, né, da produção agropecuária brasileira, a lógica é a mesma coisa, né? Por isso que a gente precisa também compreender que decisões foram essas, né? Então a história do Brasil está aí para mostrar para a gente. A partir do momento que ocorreu a expansão territorial, esse controle territorial, também foi sendo usado o território
no sentido econômico. E essa expansão, gente, o que a gente conhece aí como essas produções todas que a gente viu aqui e tudo mais, aumentando cada vez mais, ela continua acontecendo, né? E agora, em outro sentido, vamos dar uma olhada nessa próxima tela aí agora. Olha só essa imagem. Ela está mostrando aí uma área que está sendo visivelmente desmatada, né, para poder ser ocupada por produções agropecuárias, né? Mas, de maneira geral, pessoal, o território brasileiro se concentrou em produzir para exportação commodities como é a causa da soja, do milho, do algodão, né, o café, o gado, né, o gado de corte é muito importante. O Brasil tem várias parcerias com vários países com relação ao que o Brasil produz de alimentação, né, de recursos minerais, de todos esses materiais ali que a gente chama, os economistas, né, a economia, de maneira geral, chama de commodities, né, essa palavra em inglês aí, que é justamente essas mercadorias específicas para exportação, né? A soja é uma commodity, o gado é uma commodity, né? O ouro é uma commodity, enfim, o aço é uma commodity, tudo isso porque é negociado em diversos países de maneira global. Outros países se interessam em comprar a soja do território brasileiro. Vários países se interessam em comprar o café brasileiro, a carne de boi, né, de gado, né, do território brasileiro. A gente vai voltar para a mesma imagem que a gente viu agora há pouco, né, porque a gente precisa finalizar o raciocínio ali. A gente vai dar uma olhada de novo, né, que toda a produção que a gente falou aí, seja a soja, o milho, né, o algodão, tudo isso é resultado dessa ação que está acontecendo nessa imagem, né? Quando você tem ali uma área que é do interesse da produção agropecuária brasileira produzir, então vai ter essa questão do desmatamento, por exemplo, né? E a gente tem aí um problema muito sério atualmente, que é a expansão dessa agropecuária, que já não é mais só no Cerrado, já está indo em direção à Amazônia, né? A região amazônica, né? Que é de onde essa aula está sendo transmitida. Principalmente a partir do desmatamento ilegal, né, para a abertura de pastos, né? Isso acaba gerando uma grande discussão sobre o que fazer com a Amazônia. O que a gente está vendo, pessoal, é uma discussão pesada aí. Desmata ou não desmata? Produz ou não produz? Vamos ver na próxima tela esse mapa aí, por exemplo, que traz a produção de soja no Brasil. A gente tem esses círculos vermelhos, de acordo aqui com a nossa legenda do mapa. Isso aqui é uma aula de geografia, tá, gente? Então a gente tem as cores representando os biomas do Brasil e os círculos vermelhos mostrando o tamanho, a intensidade da produção de soja nessas áreas aí. Então a gente observa que toda essa área do Cerrado está bastante massificada com a produção de soja. Olha aqui o sul do Brasil também. Então, se a gente for observar, ainda tem toda essa parte aqui do território brasileiro que ainda está faltando ser expandida, não é? E é exatamente isso que está acontecendo ao longo do tempo no território brasileiro. A expansão, a pressão muito grande, né, dessa produção econômica nesse sentido ali, no sentido do centro-oeste, onde está o Cerrado brasileiro, para o norte do Brasil, tem sido cada vez maior. Essa que é a discussão. Vamos desmatar? Vamos tirar isso daí? Vamos produzir um pouquinho mais de gado? Vamos ganhar mais alguns milhões aí com um pouquinho de soja? Vamos vender? Tira essas árvores aí, rapaz. Para quê? Né? Não tem porquê deixar esse monte de árvore aí. Né? Enquanto isso, tem pessoas que querem que fique completamente intocada, e essa é uma discussão no território brasileiro. Né? A questão ambiental no Brasil ela é muito importante, né? E aí vai de como é que essas forças aí de influência vão se digladiando, o que vai sendo resolvido. O que a gente está vendo hoje é que o desmatamento está acontecendo independente de lei ou não, mas algumas ações para tentar redimir isso também têm acontecido bastante. Então, o agronegócio no território brasileiro, ele é muito importante, gera muito dinheiro, na casa dos bilhões de dólares. O Plano Safra, o último Plano Safra, essa aula está sendo transmitida em 2025, o Plano Safra de 2024, né, que é os incentivos ali, as pessoas que trabalham, né, que investem na agropecuária, passou ali de 400 bilhões de reais só de um ano para outro, né, que o governo está dando de incentivo. Então é muita grana, que consequentemente também gera ainda mais grana, e isso acaba fazendo com que o Brasil incentive bastante esse tipo de atividade. Finalizamos a aula de hoje